A Senhora de Avalon, parte 3, capítulo 21. Upa! Fifi! Me levanta! E Grain estendeu os bracinhos gorduchos e Viviane içou-a para cima dos ombros, rindo. Estavam fazendo essa brincadeira em todos os cantos do jardim. A menina descia para explorar e depois pedia para subir na garupa, para ver onde iam. Ufa! Acho que é hora da Fifi pôr você no chão, amor, enquanto minhas costas ainda estão inteiras. Com 4 anos de idade, Igraine já tinha quase a metade da altura de Viviane, e não havia dúvida de que era filha de Taliesin. Embora o cabelo da menina fosse um dourado mais vermelho, o azul profundo dos olhos era igual aos dele. Igraine gorgulhava de satisfação e saiu trotando pelo caminho perseguindo uma borboleta. Doce deusa, pensou Viviane, vendo o sol brilhar no cabelo cacheado que a linda menina ia ser. Não, querida, ela gritou de repente quando Igraine desviou para a sebe da amoreira silvestre. Essas flores não gostam de serem colhidas. Mas era tarde demais. Igraine tinha metido a mão nos brotos e pequenas gotas vermelhas surgiram no arranhão feito pelos espinhos. Seu rosto ficou rubro e ela respirou fundo para dar um berro quando Viviane pegou-a no colo. Pronto, pronto, querida. A flor malvada arranhou você? Tem de tomar cuidado, está vendo? Pronto, agora eu vou dar um beijo e vai passar. O choro começou a diminuir e Viviane embalou a menina nos braços. Infelizmente, os pulmões de Graine eram tão desenvolvidos quanto ela toda, e os que estavam ao alcance dos seus gritos, quase a comunidade inteira de Avalon correram para socorrê-la. Foi só um arranhão, Viviane começou a explicar, mas a primeira que chegou foi sua mãe, e de repente ela se sentiu como a noviça mais jovem, apesar do crescente azul que usava na testa. Achei que podia confiar em você para cuidar dela. Ela está bem, exclamou Viviane. Ela precisa aprender a ter cuidado com coisas que não causam nenhum dano sério. Você não pode mantê-la para sempre num mundo acolchoado com penas de ganso. Ana estendeu a mão e Viviane deixou a menina ir com relutância. Você pode criar seu filho do seu jeito quando tiver algum, mas não me diga como devo criar os meus, ela disse sem se virar, levando Igraine embora. Se você é uma mãe tão sábia, por que as 2 primeiras filhas que criou estão mortas, e a única que sobreviveu foi o que mandou para longe? Vermelha de vergonha, pois as 2 tinham atraído um grande público. Viviane engoliu a resposta. Não estava com tanta raiva para dizer a única coisa que sabia que a mãe não seria capaz de perdoar, apenas porque podia ser verdade. Ela bateu a poeira da saia e encarou a Hélia e Sílvia, 2 noviças recém-chegadas muito sérias. Aquele couro que vocês estavam raspando está totalmente sem pelos? Vamos então, ela continuou vendo a resposta nos olhos baixos das 2, que a pele não vai amaciar sozinha e temos de limpá-la e salgá-la. Viviane marchou, descendo a colina para o galpão do curtume, que ficava bem abaixo de todos os outros prédios, seguida pelas 2 meninas. Em momentos como aquele, ficava pensando por que quis ser sacerdotisa. Obviamente, o trabalho não tinha mudado. A única diferença era que agora tinha mais responsabilidade. Perto do lago, ela viu uma barca dos homens do pântano sendo impelidas da água bem depressa. É Eron, exclamou a Hélia. O que será que ele quer? Parece estar com uma pressa danada. Viviane parou de repente, lembrando do ataque dos saxões. Mas não podia ser isso. Vortimer tinha derrotado e encurralado Hengest e Thanatos pela 2ª vez há 2 anos. As 2 meninas já estavam correndo para a margem. Ela foi também, mais devagar. Senhora, mesmo naquela pressa desesperada, Eron fez a saudação completa. Desde que Viviane tinha levado Graal para salvá-los, o povo do pântano a homenageava como a Senhora de Avalon e ela não conseguia fazê-los parar com isso. O que foi, Eron? Aconteceu algum acidente? Os saxões chegaram? Não é nenhum perigo para nós. Ele se endireitou no barco. Eles estão levando o bom padre. Padre homem de sorte. Vieram homens para levá-lo embora. Alguém está levando o padre Fortunatus? Viviane franziu a testa, mas por quê?
Dizem que ele tem ideias más, que o Deus deles não gostam. Ele balançou a cabeça, obviamente incapaz de compreender o problema. Viviane partilhava da confusão dele, mas lembrava que Fortunatus tinha dito que alguns cristãos consideravam suas ideias o que eles chamam de heresias. Venha, senhora, eles hão de ouvi-la. Viviane achava que não. A fé do homem era tocante, mas espantar um bando de saxões parecia fácil comparado com uma rixa entre facções cristãs. Ela duvidava que os superiores de Fortunatus ficassem favoravelmente impressionados com o testemunho de Avalon. Eram, vou tentar ajudar. Volte para lá que eu falarei com a senhora de Avalon. É tudo o que posso prometer. Viviane considerava que a mãe reagisse à história de Eron com tristeza e polidez, mas espantou-se ao ver que considerava o problema causa de grande preocupação. Nós estamos separados de Ines Vitrin, mas ainda existe uma ligação, Ana disse franzindo a testa. Ouvi dizer que às vezes eles sonham conosco, e nosso trabalho é afetado quando tem problemas por lá. Se fanáticos cristãos encherem a ilha de medo e fúria, certamente sentiremos os efeitos em Avalon. Mas o que podemos fazer? Tenho pensado há algum tempo que Avalon deveria se inteirar mais dos líderes do mundo lá fora e das suas políticas. Antigamente, a senhora de Avalon viajava bastante para aconselhar os príncipes. Isso foi considerado uma temeridade desde a vinda dos saxões, mas a terra está mais segura agora do que era antes. Você irá, senhora? Perguntou Júlia espantada. Ana balançou a cabeça. Pensei em mandar Viviane, e no caminho ela pode me informar sobre esse Fortunatus. A experiência será útil. Viviane se assustou. Mas não entendo nada de política ou de príncipes. E eu não mandaria você sozinha, Tailesin irá também. Para os romanos você dirá que é filha dele. Isso eles entenderão. Viviane olhou rapidamente para a mãe. Será que aquilo era uma resposta para a pergunta que nem ela nem Tailesin tinham coragem de fazer? Ou a senhora está dizendo como devia se sentir? Fosse qual fosse a razão de Ana, pensou Viviane enquanto se preparava para a viagem, tinha escolhido o único companheiro com quem ela gostaria de sair de Avalon. O rastro de Fortunatus levou-os até Venta Belgarum, com suas muralhas marcadas pelos ataques dos bárbaros, mas ainda de pé. Ficaram sabendo que o mais alto magistrado, um homem chamado Eláfios, hospedava o bispo que estava de visita, o mesmo Germanos que fora tão útil na briga contra os Pictos anos antes. Só que nessa viagem, ele parecia concentrar seus ataques sobre seus companheiros cristãos. 2 bispos bretões tinham sido depostos e vários padres confinados, para forçá-los a reconhecer seus erros. Sem dúvida, Fortunatus está entre eles, disse Tailesin quando passavam pelo portão fortificado. Cubra seu cabelo com um chale, minha querida. Você é uma virgem modesta, de boa família, lembra? Viviane virou para ele com um olhar de rebeldia, mas obedeceu. Já havia cedido na discussão que tiveram sobre viajar com roupas de homem, mas jurou que se um dia fosse a senhora de Avalon, usaria o que bem quisesse. Fale-me de Germanos, ela disse. Ele não deve falar comigo, mas de qualquer modo é bom conhecer o inimigo. Ele é um seguidor de Martinus, o bispo de Caeserodunum, na Gália, a quem reverenciam agora como santo. São Martinus era um homem com posses que deu tudo o que tinha e até cortou sua capa em 2 para oferecer a um pobre homem que não tinha nenhuma. Germanos prega contra a injustiça da riqueza, o que torna popular no meio do povo. Isso não parece tão mal assim, observou Viviane, conduzindo seu pônei ao lado da mula de Tailesin. Depois de Lindines e Durnovaria, já estava se acostumando com as cidades, mas Venta era muito maior do que todas que tinha visto. O cavalo se agitava nervoso com as multidões e ela também. Não é, mas é mais fácil controlar o povo através do medo do que da razão. Então ele diz que queimarão nos infernos, se não tiverem fé, e se o Deus deles não resolver perdoá-los, e é claro, só os padres da Igreja Católica têm o poder de dizer que se ele fez isso. Ele prega
que a ocupação de Roma pelos vândalos e os problemas que tivemos aqui com os saxões são castigo divino pelos pecados dos ricos. Em tempos incertos como esses, essa filosofia exerce grande apelo. Viviane concordou, balançando a cabeça. Todos nós queremos encontrar um culpado. E imagino que Pelágios e seus seguidores não concordam, não é? Estavam passando pela rua larga que levava ao fórum. O guarda do portão da cidade tinha dito que os hereges estavam sendo julgados na basílica. O próprio Pelágios já está morto há vários anos. Seus seguidores são, na maior parte, homens da antiga cultura romana bem educados e acostumados a pensar em si mesmos. Eles acham mais lógico que um Deus recompense a benevolência e atitudes corretas do que a fé cega. Em outras palavras, eles acham que o que um homem faz é mais importante do que o que ele acredita, enquanto para os padres romanos o vale é o inverso. Viviane observou secamente e Taliesin sorriu para ela, apreciando seu raciocínio. O pônei dela se assustou quando 2 homens passaram correndo por eles. Taliesin segurou a rédea para Viviane e olhou para a frente, podendo ver mais longe porque era mais alto e sua montaria maior. Algum tipo de tumulto, talvez devêssemos ficar. Não, disse Viviane, eu quero ver. Continuaram avançando mais devagar e chegaram à praça. Uma multidão estava reunida na frente da basílica. Ela ouviu um murmúrio como os primeiros rugidos de trovão que antecedem uma tempestade. Muitos usavam as roupas grosseiras de trabalhadores, mas as vestes de alguns tinham sido boas um dia, apesar de estarem manchadas e rasgadas. O mais provável era que fossem refugiados, ansiosos para encontrar um bode expiatório em quem pudessem jogar a culpa de sua desventura. Taliesin baixou-se para perguntar o que estava acontecendo. Hereges! O homem cuspiu na pedra do calçamento. Mas o bispo Germanos vai pegá-los com certeza e salvar essa terra pecadora. Parece que viemos ao lugar certo, disse Taliesin com calma, mas seu rosto revelava tristeza. Na hora errada, pensou Viviane, estarrecida demais para dizer qualquer coisa. A porta da basílica se abriu e 2 homens vestidos de guarda saíram, ficando um de cada lado. O murmúrio da multidão ficou mais intenso. Viram um brilho dourado e em seguida a figura de um padre, usando uma capa bordada sobre uma túnica branca. Devia ser o bispo, pois estava com um chapéu esquisito e segurava uma versão enfeitada e dourada de um cajado de pastor. Povo de Venta! Ele gritou e a multidão fez silêncio. Vocês sofreram muito com as espadas dos pagãos. Os homens sanguinários devastaram essa terra como lobos. Vocês imploram a Deus de joelhos. Querem saber por que estão sendo punidos. O cajado do bispo girou por cima das cabeças e o povo se curvou murmurando. Germanos ficou observando um tempo, depois continuou mais calmo. Vocês fazem bem de perguntar, ó meus filhos, mas fariam melhor se pedissem perdão ao Senhor do céu, pois tudo obedece à vontade dele, e só através da sua misericórdia escaparemos da danação. Reze por nós, Germanos, gritou uma mulher. Eu farei mais que isso. Vou purificar essa terra. Cada um de vocês nasceu em pecado e, apesar da fé, pode salvá-los. Quando a Britânia, são os pecados dos seus poderosos que causam essa praga sobre vocês, mas os poderosos estão arrasados. Os pagãos têm sido a foice na mão de Deus. Os que comiam em mesas fartas hoje imploram por um pedaço de pão, e os que usavam roupas de seda hoje se vestem em trapos. Ele deu um passo à frente, cortando o ar com seu cajado retorcido. É isso mesmo, é verdade. Deus tenha piedade de nós. O povo batia no peito, prostrando-se nas pedras duras. Eles se vangloriaram e essas posses poderiam salvá-los, e disseram que a riqueza provava que eram favorecidos por Deus. Onde está o favorecimento de Deus agora? As imundas heresias de Pelágios enganaram vocês, mas, com a graça do nosso Pai do céu, vamos expurgá-las. Viviane achou que parecia que o próprio bispo tinha sido expurgado, pois seus olhos se arregalavam de paixão
e o cuspe saltava de sua boca. Como é que alguém podia acreditar nessas coisas? Mas o povo gritava em êxtase, concordando. O pônei encostou na mula de Taliesin como se até a pequena égua quisesse proteção. A gritaria aumentou quando 3 guardas apareceram na porta e empurraram 3 homens na frente da multidão. Viviane ficou tensa, sem querer acreditar que um daqueles prisioneiros sofredores podia ser Fortunatus. Como se ouvisse os pensamentos dela, o primeiro da fila se endireitou e observou a multidão com um sorriso melancólico. O rosto dele estava machucado e o cabelo despenteado, mas ela reconheceu o monge que era seu amigo. Então os guardas começaram a empurrar os prisioneiros escada abaixo. Hereges! Gritava o povo. Demônios! Vocês provocaram os ataques dos pagãos. Seria bom se tivessem mesmo, pensou Viviane. Com um exército de pagãos, ela poderia acabar com aquela turba. Vamos apedrejá-los, alguém gritou, e logo todos que estavam no fórum passaram a gritar a mesma coisa. Os homens se abaixaram para pegar pedras do calçamento. Viviane viu quando começaram a jogá-las, viu Fortunatus de relance com a cabeça ensanguentada, e então caíram todos em cima dele. O bispo ficou observando bastante tempo com espanto e satisfação estampados no rosto. Então, como se lembrasse a contragosto, de repente que os cristãos deviam ser amantes da paz, disse alguma coisa para os guardas e os soldados se meteram na confusão, batendo com o cabo de suas lanças à torto e à direita. Quando percebeu que estava do outro lado da violência, a turba começou a se afastar em grupos pequenos empurrados pelos guardas. Os religiosos tinham desaparecido, entrando na basílica, quando a briga começou. Logo que Viviane conseguiu ver o caminho livre pelo fórum, ela bateu com os calcanhares na barriga do pônei. Viviane, o que você está fazendo? A mula de Taliesin foi trotando atrás dela. Mas Viviane já tinha alcançado as formas encolhidas dos que caíram durante a luta. Alguns tentavam se sentar gemendo, mas 3 estavam imóveis, deitados, cercados de pedras soltas. Viviane desmontou e se inclinou sobre Fortunatus. O sangue vivo cobria as feridas antigas. Um olho estava inchado e fechado. Aflita, ela tentou sentir o pulso, e quando tocou no padre, ele abriu o olho bom. Ela virou gentilmente a cabeça dele para que pudesse vê-la. Senhora adorável, ele piscou confuso. Mas esse não é o reino encantado. Fortunatus, como está se sentindo? Ele ficou olhando fixo para ela um tempo e depois sorriu. É você, minha donzela da colina. Mas seu cabelo está comprido. E o que você está fazendo aqui? Eu vim para ajudá-lo. Se tivesse chegado mais cedo. Mas vamos levá-lo agora. Vamos. Quero cuidar de seus ferimentos e tudo ficará bem. Fortunatus balançou a cabeça, fez uma careta de dor e ficou quieto. Eu podia ter escapado dos homens do bispo, ele sussurrou. Eu ia simplesmente passar para o reino encantado, mas devia obediência a ele. Não deixarei que volte para lá para eles tentarem matá-lo novamente, exclamou Viviane. O sorriso dele era extraordinariamente doce. Não, agora falta pouco. De vez em quando, um dos doentes que o povo do pântano levava para Avalon morria, e naquele momento, por baixo do sangue, ela reconhecia a mesma palidez e as manchas azuladas no nariz e nas têmporas. Um homem mais jovem poderia sobreviver aos ferimentos, mas o coração de Fortunatus começava a falhar. Você rezará por mim? Foi a vez de Viviane ficar olhando confusa para ele. Mas sou pagã, uma sacerdotisa. Ela apontou para a lua crescente na testa. Acho que sou ainda mais herege do que Germanos imagina, murmurou Fortunatus, pois não creio que Deus possa ser confinado nesses compartimentos que os homens inventam para ele. Se ele é o pai, então por que também não pode ser mãe? E assim, a deusa a quem você serve pode ser apenas uma outra maneira de vê-lo. A primeira reação de Viviane foi de ultraje. Depois ela lembrou do momento da união, quando regressou através das brumas para Avalon. O poder que sentiu, aquela hora não era feminino nem masculino. Pode ser, ela murmurou. Vou rezar para o ser uno que existe além de todas as diferenças para levá-lo suavemente para a luz. Ela viu a dor estampada nas feições dele,
Depois a respiração ficou mais tranquila. Eu sempre pensei que morrer podia ser como passar para o reino encantado, um passo para dentro e para o lado, para fora deste mundo. Lágrimas arderam os olhos de Viviane, mas ela fez que sim com a cabeça e segurou a mão dele. Os lábios do padre se moveram como se ele tentasse sorrir. Então o sorriso desapareceu. Viviane ficou sentada ao lado dele, sentindo sua vida se esvair como a água em um pote rachado. Pareceu demorar muito tempo, mas quando ela desviou o olhar do corpo sem vida, Tailecim estava ao seu lado, montado na mula, pronto para ir embora. Ela balançou a cabeça, procurando não chorar. Ele está morto, mas não deixarei que fique com o corpo dele. Ajude-me a levá-lo daqui. O bardo virou para trás na cela, fazendo um sinal com os dedos e murmurando um encantamento confuso. Compreendendo o que ele queria, Viviane reforçou a magia. Vocês não nos veem, vocês não nos ouvem, ninguém esteve aqui. Que os cristãos pensem que Fortunatus foi levado por demônios, se quiserem, desde que não vejam nada. Tailecim pôs o velho padre em cima de sua cela e puxou Viviane para cima do pônei. Então cobriu o corpo com sua capa, segurou as duas rédeas e levou-os de volta pelo meio da praça. A ilusão protegeu os dois até saírem da cidade. Viviane gostaria de enterrar o velho na ilha sagrada dele, ao lado da pedra que usava para passar para o reino encantado. Mas Tailecim conhecia uma capela cristã abandonada, que ainda era solo sagrado, e lá o deixaram, com os rituais que os druidas usavam. E Viviane, lembrando daquele momento no meio da névoa em que esteve unida com a luz, descobrindo que todas as verdades eram uma só, achou que Fortunatus não ia se importar. Se a primeira parte da viagem tinha fracassado, a parte restante foi mais bem sucedida, apesar de Viviane não se importar com isso. Eles seguiram para Londino, onde o Rei Supremo se esforçava para manter uma aparência de governo, com o apoio de seus filhos fortes. Viviane reconheceu Vortimer, o que tinha ido para Avalon, mas ele estava mais velho. No início, ele achou que ela era Ana. Viviane não tinha dito para ele que era sacerdotisa com o véu que representava a donzela no ritual do qual ele participou. Ele se orgulhava do seu sucesso na luta contra os bárbaros, e ela não duvidou da lealdade dele para com Avalon. O pai dele, Vortigern, era outra história. Uma raposa velha, casado então com uma serpente ruiva saxã. Ele governou durante muito tempo e sobreviveu a muita coisa, e Viviane achava que ficaria feliz com aquela aliança que o ajudasse a manter no poder. Ela conversou com ele sobre o bispo Germanus, comentando que o fanatismo dele estava dividindo o país, mas ela não acreditava muito que o Rei Supremo ia querer, ou poder fazer algo contra o religioso. No entanto, ele ouviu a mensagem da Senhora de Avalon. Pelo bem da Britânia, ele se encontraria com seu amigo rival Ambrosius para discutir uma cooperação mútua, se tal reunião pudesse ser combinada em território neutro. Depois disso, tomaram o caminho do oeste para as fortalezas ocidentais, onde os saxões ainda não tinham chegado. Em Glevum, Ambrosius Aurelianus, cujo pai tinha se proclamado imperador e disputado a soberania com Vortigern, estava reunindo homens. Ele ouviu a mensagem da senhora com interesse, pois, embora fosse um cristão do tipo racional, respeitava os druidas como filósofos e conhecia Tailecim de outros tempos. Ele era um homem alto, de 40 e poucos anos, cabelo escuro e com o ar de águia dos romanos, mas a maioria dos seus guerreiros eram jovens. Um deles, um camarada louro e magrinho, chamado Uther, tinha a mesma idade que ela. Tailecim provocou Viviane dizendo que arranjaram um admirador, mas ela ignorou os dois. Comparado com o príncipe Vortimer, Uther não passava de um menino. Ambrosius ouviu a reclamação a respeito de Germanos com alguma simpatia, pois os homens cultos que o bispo gaulês gostava tanto de atacar eram da classe a qual ele mesmo pertencia. Mas Venta Belgarum ficava numa parte da ilha que não se submetia mais nem a ele nem a Vortigern, e de qualquer modo um senhor secular exercia pouco controle sobre homens da igreja.
A reação dele foi muito mais cortês do que a do Rei Supremo, mas Viviane percebeu que os seus atos não seriam mais úteis. Quando Taliesin e ela retornaram à estrada para Avalon, ela meditou sombriamente se devia amaldiçoar os assassinos do padre Fortunatus e só se conteve, porque suspeitava que o velho padre provavelmente os tinha perdoado. Persuadindo Vortigern e Ambrosius a pensar numa aliança, Viviane lançou as sementes da unidade bretã, mas foi só um ano mais tarde que os primeiros brotos despontaram. Diziam que os saxões estavam novamente reunindo forças a leste de Cantium, e Vortimer, decidindo que dessa vez acabaria com eles, apelou para Avalon. Foi assim que, logo antes do Beltane, a senhora de Avalon partiu da Ilha Sagrada e viajou para o leste com sua filha mais velha, as sacerdotisas e o bardo, para se encontrar com os príncipes da Britânia. O lugar escolhido para a reunião do conselho foi Sorvio-Dunum, uma pequena cidade localizada nas margens de um rio, onde a trilha do norte cruzava com a estrada principal de Venta Belgarium. O cruzamento era um lugar agradável à sombra das árvores, com vista para o norte da extensa planície. Quando o grupo de Avalon chegou, as campinas planas em volta estavam cobertas de tendas que pareciam alguma espécie nova de flor de primavera. Nós do leste derramamos nosso sangue para defender a Britânia, disse Vortigern do seu banco sob um carvalho. Ele não era um homem grande, mas mantinha a solidez. O seu cabelo estava mais grisalho do que da última vez que Viviane e ele se encontraram. Na última campanha, meu filho Catedern trocou a sua vida pela do irmão de Hengest no passo de Hithergabel. Os corpos dos nossos homens formaram a muralha que impediu os saxões de chegar aos seus. Ele disse isso apontando para os telhados de Sorvodinum, tranquilos na paz do dia ensolarado. E toda a Britânia agradece, disse Ambrosius calmamente do outro lado do círculo. Você é grato? Retrucou Vortimer. É fácil falar, mas palavras não farão parar os saxões. Ele também parecia mais velho. Não era mais o jovem ardoso que tinha se dedicado à deusa, mas um guerreiro amadurecido. Mas as feições finais eram as mesmas e o feroz orgulho de Falcão dardejava de seus olhos verdes. Um herói, pensou Viviane, observando-o do lugar em que estava, ao lado da mãe. Ele é um salvador agora. Todos sabiam que as sacerdotisas tinham arranjado aquela reunião, mas não era boa política admitir isso publicamente. O contingente de Avalon estava à sombra de uma sebe de espinheiro, perto bastante para ver e ouvir tudo. Alguma coisa é capaz de fazê-los parar? Perguntou um dos homens mais velhos. Não importa quantos nós matamos, a Germânia está sempre gerando mais. Pode ser, mas se formos fortes, eles procurarão uma presa mais fácil. Deixe que eles caiam sobre a Gália, como fizeram os francos. Eles podem ser expulsos. Com mais uma campanha, podemos fazer isso. O que me preocupa agora é mantê-los fora daqui. Está certo, disse Ambrosius. Ele parecia estar atento, desconfiado, como se procurasse um sentido mais profundo nas palavras de Vortimer. Vortigern deu uma risada, que parecia um rugido. Corriam boatos de que ele só tinha ido porque o filho pediu, e não alimentava grandes esperanças de obter algum resultado. Você sabe tão bem quanto eu o que é necessário, disse o Rei Supremo. Eu briguei com seu pai por causa dessa questão durante muitos anos. Seja ele imperador ou rei, deve existir um governante a quem toda a Britânia obedeça. Só assim Roma conseguiu manter os bárbaros longe por muitos séculos. E você quer que obedeçamos a você? Exclamou um dos homens de Ambrosius, para entregar o rebanho ao homem que chamou de lobos? Vortigern virou-se de frente para ele, e Viviane percebeu porque o homem se mantinha no poder há tantos anos. Eu enviei lobos para lutar contra lobos, como os próprios romanos fizeram muitas vezes. Mas antes de lidar com Hengest, já estava sem voz de tanto pedir ao meu povo para pegar suas espadas para se defender. Eu implorei, como imploro a vocês agora. Nós não pudemos pegar
Pagara Hengest e ele se virou contra nós, disse Vortimer, com mais calma. Desde então, o pouco que suas hordas deixaram foi gastos para enfrentá-lo. O que vocês fizeram sentados em suas colinas pacíficas? Precisamos de homens e precisamos de recursos para sustentá-los, não só nessa campanha, mas todos os anos, para proteger o que recuperamos. Nossas terras estão arrasadas, mas, com alguns anos de paz, elas ficarão boas de novo. Vortigern retornou ao argumento, e então nossas forças unidas serão suficientes para invadir os pântanos e as florestas, onde os ângulos se escondem e tomar de volta as terras dos encenos. Ambrósios ficou calado, mas não tirava os olhos de Vortimer. Pelas leis da natureza, ele podia esperar e sobreviver ao homem mais velho. Era o jovem que seria seu verdadeiro rival ou seu aliado. Você conquistou o respeito de todos os homens pelo seu valor e suas vitórias, disse ele lentamente. E com certeza toda a Britânia deve estar agradecida. Se não fosse você, os lobos agora estariam em nossas gargantas também. Mas os homens querem poder escolher quem gasta o dinheiro deles e quem eles seguem. O seu povo deve lealdade a você. Os homens do Oeste não. Mas eles obedecem a você, exclamou Vortimer. Só peço que você e os seus lutem ao meu lado. Você pode estar pedindo apenas isso, mas seu pai, eu acho, quer que eu o reconheça como líder, retrucou Ambrósios e um silêncio pesado se fez. Eu farei o seguinte, disse então o príncipe do Oeste. Abrirei nossos depósitos e enviarei suprimentos para vocês, mas não posso cavalgar sob a bandeira de Vortigern. A conferência se desfez, em acaloradas discussões. Os olhos de Viviane se encheram de lágrimas de desapontamento, mas ao secá-las percebeu que Vortimer olhava para ela com esperança e desespero ao mesmo tempo. A sabedoria dos homens tinha fracassado. O que restava se não procurar os conselhos de Avalon? Ela não ficou surpresa quando ele deu as costas para os outros e caminhou na sua direção com passos largos. Toda a vida, Viviane tinha ouvido falar da dança dos gigantes, mas nunca esteve lá. Cavalgando para o norte, ao longo do rio, ela procurava ansiosa o primeiro sinal de pedra surgir na planície, mas foi Taliesin o mais alto de todos que viu primeiro, mostrando com o dedo apontado para Vortimer, e depois para Viviane e Ana. Viviane era grata ao príncipe por criar aquela oportunidade. Quando ele pediu à senhora de Avalon para prever o futuro, ela respondeu que a melhor forma de fazer isso era usando o poder de um lugar antigo que havia ali perto. Viviane ficou pensando se era verdade ou se Ana simplesmente não queria fazer mágica perto de tantos olhares hostis. Certamente uma viagem de 3 horas devia ser suficiente para desencorajar a curiosidade fútil. O sol da tarde estava quente, mas Viviane tremia. A planície parecia infinita sob a imensidão do céu. Ela se sentia estranhamente vulnerável como uma formiga caminhando sobre uma pedra de calçado. Mas aos poucos as manchas negras foram ficando maiores. Ela já conseguia distinguir cada pedra. Viviane conhecia bem o círculo das pedras do topo do Thor, mas aquele era maior, cercado por um grande fosso, com pedras de formas precisas sustentando dintéis horizontais de pedra, de forma que mais parecia uma construção do que um lugar sagrado. Algumas pedras tinham caído, mas não afetavam muito o poder que emanava dali. A grama crescia verde cerrada em torno do círculo, mas dentro rareava. Ouvira dizer que a neve não caía dentro daquele círculo e nem guardava nas pedras. Examinando mais de perto, ela viu que as pedras do círculo afloravam do solo. Dentro do grande círculo havia um menor, de pilares, e 4 trilitos mais altos, formando um semicírculo em volta da pedra do altar. Ela gostaria de saber para que realidades se podia passar através daqueles portões escuros. Eles demonstraram e deixaram os cavalos pastando, pois na planície não havia árvores para amarrá-los. Curiosa, Viviane caminhou pela elevação em volta do fosso. — E o que você achou? Perguntou Taliesin quando Viviane voltou. — É estranho, mas fiquei pensando o tempo todo em Avalon, ou melhor, em Innis Vitrin, onde os monges vivem.
Dois lugares que não podiam ser mais diferentes. No entanto, o círculo de trilitos é quase o mesmo tamanho que o círculo de cabanas que cercam a igreja de lá. É verdade, disse Tailesim falando depressa, um pouco aflito. Ele estava jejuando desde a noite anterior para se preparar para seu papel naquela mágica. Segundo as nossas tradições, este lugar foi construído pelos homens sábios que vieram da além-mar, de Atlantis, em tempos remotos, e acreditamos também que o santo que fundou a comunidade de Innisvitrem era um daqueles adeptos reencarnado. Obviamente, ele era um mestre da sabedoria antiga, que conhecia os princípios da proporção e dos números. E existe uma outra razão para você sentir a presença de Avalon. Ele apontou para o lado oeste, além da planície. Uma das linhas de poder corre direto pelas terras, até o poço sagrado. Viviane balançou a cabeça e virou-se para trás para observar a paisagem de volta. No leste, uma fileira de morros marcava os túmulos de reis antigos. Mas, mais adiante, quase não havia sinais da presença humana. Apenas alguns arvoredos esculpidos pelo vento, interrompendo a vastidão ondulada da grama. Era um lugar solitário. Em outros lugares, o povo da Britânia podia estar se preparando para celebrar a alegre festa de Beltane. Mas havia algo de desolação ali, que jamais combinaria com a inocência da primavera. E nenhum de nós sairá daqui como chegou, ela estremeceu de novo. O sol estava mergulhando no horizonte e as sombras das pedras formavam longos raios negros sobre a grama. Instintivamente Viviane se afastou delas, mas dessa forma chegou ao único pilar que montava guarda no nordeste, protegendo a entrada do círculo de pedras. Tailesim tinha atravessado o fosso e estava ajoelhado ao lado de uma longa pedra caída no chão ao lado de dentro. Ele segurava o porquinho rosado que tinha levado amarrado e esperneando, e Viviane viu quando ele sacou a faca e deu uma estocada certeira logo debaixo da mandíbula do bicho. O porco se contorceu e soltou um guincho agudo. Depois ficou quieto, arfando. O bardo continuou segurando o animal e seus lábios se moviam rezando, enquanto o sangue jorrava na superfície esburacada da terra. Vamos tentar do jeito dos druidas primeiro, disse Ana em voz baixa para Vortimer. Ele alimenta seus espíritos e os espíritos da terra. Quando o animal parou de sangrar, o seu espírito foi embora. Tailesim arrancou um pedaço de couro e cortou um pouco da carne. Ele ficou de pé, com o olhar distante e o pedaço de carne na mão, mais vermelha ainda com a luz do sol poente. Venham, disse Ana bem baixinho quando Tailesim caminhou como um sonâmbulo. Moveu-se na direção do círculo de pedras. Viviane estremeceu quando atravessou o fosso e passou pelo lugar onde o porco tinha sido sacrificado, pois a sensação que teve, embora menos intensa, foi como que sentiu quando abriu a névoa para chegar em Avalon. O druida parou novamente, um pouco antes de chegar ao círculo. Estava mastigando e depois de um tempo tirou a carne da boca e deixou-a na base de uma das pedras, murmurando uma oração. Meu senhor, nós viemos ao lugar do poder, Ana disse para o príncipe. Você deve dizer mais uma vez por que nos trouxe aqui. Vortimer engoliu em seco, mas falou com firmeza. Senhora, eu quero saber quem governará a Britânia e quem vai liderar seus guerreiros para a vitória. Druida, você ouviu a pergunta, pode responder agora? O rosto de Tailesim estava virado para eles, mas seus olhos não viam. Com a mesma determinação de sonho, ele passou por baixo do dintel de pedra e entrou no círculo. O sol já estava quase no horizonte, e as formas negras das pedras tinham uma aura de fogo. Viviane foi atrás dele e teve outro momento de desorientação. Quando conseguiu se localizar outra vez, teve a impressão de que faíscas de luz pulsavam no ar. O druida ergueu as mãos para o sol, que se apagava. Virou-as com as palmas para ele e murmurou outro encantamento. Tailesim deu um suspiro profundo, depois se encolheu na pedra chata no centro, escondendo o rosto com as mãos. O que acontece agora? Sussurrou Vortimer. Nós esperamos, disse a suma sacerdotisa. Esse é o sono do transe do qual virá o oráculo. Eles esperaram enquanto o céu escurecia.
mas tudo dentro do círculo continuou visível, apesar da chegada da noite, como se estivesse uma luz própria no lugar, como se existisse uma luz própria no lugar. As estrelas brilhantes iniciaram sua marcha pelo céu, mas o tempo não significava nada. Viviane não sabia dizer quanto tempo passou até Tailesin murmurar e se mexer de novo. Adormecido, acorde. Em nome dela, que dá a luz às estrelas, eu o chamo. Fale com a língua dos homens e conte o que viu. Ana ajoelhou-se diante dele e ele ficou de pé apoiado na pedra. Serão 3 reis lutando pelo poder. A raposa que governa agora, depois a águia e o dragão vermelho, que tentará controlar a terra. A voz de Tailesin soava lenta e pesada, como se ele ainda sonhasse. Eles vão destruir os saxões? Perguntou Vortimer. O falcão fará o dragão branco fugir. Mas o dragão vermelho terá um filho que irá atrás dele. É esse que será chamado de conquistador do dragão branco. E o falcão? Vortimer ia dizendo, mas Tailesin interrompeu. Em vida o falcão jamais governará. Na morte ele poderá proteger a Britânia para sempre. A cabeça do druida caiu sobre o peito e sua voz transformou-se num sussurro. Não queira saber mais. Eu não compreendo. Vortimer sentou-se sobre as pernas dobradas. Eu já me dediquei à deusa. O que ela quer de mim? Isso é saber demais, ou não saber o suficiente. Chamem a deusa e deixem que eu ouça sua vontade. Viviane olhou para ele assustada. Querem avisar que tivesse cuidado com o que dizia, pois tudo que era dito naquele lugar naquela noite tinha poder. Tailesin fez um esforço para ficar de pé, balançando a cabeça e piscando os olhos como se saísse do fundo do mar. Chamem a deusa. Vortimer falou como um príncipe acostumado a mandar, e o druida estava ainda tão perto do transe que obedeceu sem questionar. O corpo de Viviane se contorceu quando as energias pulsantes do círculo reagiram à ordem, mas se concentraram na mãe dela. Vortimer espantou-se quando a pequena figura da suma sacerdotisa de repente começou a crescer e ficou maior que o tamanho normal de qualquer mortal. Uma risada grave soou das rochas. Ela apareceu e estendeu os braços, movendo os dedos como se quisesse testá-los. Então ficou imóvel, olhando do rosto estarrecido de Viviane para o de Tailesin, que consternado demonstrava que acabava de entender o que tinha feito, sem preparação e sem consultar ninguém. Mas Vortimer, com a esperança flamejando em seus olhos, lançou-se aos pés dela. Senhora, ajude-nos, ele gritou. O que você me dará? A voz dela era preguiçosa e estava se divertindo. Minha vida. Você já ofereceu isso, e de fato vou exigi-la de você, mas não agora. O que eu peço esta noite, ela olhou em volta e depois riu novamente. É o sacrifício de uma virgem. O silêncio horrorizado que se seguiu foi muito longo. Tailesin balançou a cabeça, segurando o cabo da faca, como se temesse que ela saísse sozinha de sua mão. Que o sangue do porco a satisfaça, senhora. Não pode ter a menina. Por um longo tempo a deusa ficou analisando Tailesin, olhando para ela, e Viviane via as formas escuras de corvos voando, e compreendeu que era a mãe negra do caldeirão que aparecia para eles naquela noite. Você jurou. Todos vocês juraram servir a mim, ela disse severamente, e no entanto não querem dar a única coisa que peço? Viviane começou a falar sem querer, com a voz trêmula. Se tivesse o que quer, o que ganharia com isso? Eu não ganharia nada, já tenho tudo. O ar divertido retornou ao tom da voz da deusa. Vocês é que vão aprender que a vida só pode vir através da morte e que às vezes a derrota traz a vitória. É um teste, pensou Viviana. Lembrando-se da voz na névoa, ela desamarrou a capa que usava e deixou-a cair no chão. Druida, como sacerdotisa de Avalon, eu ordeno em nome dos poderes que juramos servir, que me amarre, para evitar que meu corpo se negue, e faça que a deusa quer. Ela caminhou para a pedra. Quando Tailesin, tremendo, pegou o cinto que ela lhe deu e amarrou seus braços, Vortimer finalmente recuperou a voz. Não, não pode fazer isso. Príncipe, você obedeceria se eu pedisse que se detivesse numa batalha?
Essa escolha e essa oferta são minhas. A voz de Viviane era clara, mas parecia vir de muito longe. Eu enlouqueci, ela pensou enquanto Tailecim a punha sobre a pedra. Os espíritos sombrios desse lugar me seduziram. Pelo menos teria uma morte limpa, pois já vira Tailecim matar. A mulher que era e não era sua mãe observava impassível ao pé da pedra. Mãe, se isso realmente é obra sua, eu serei vingada, pois ficarei livre, mas quando você voltar a ser você mesma, terá de carregar essa lembrança. No início, a pedra estava fria, mas logo começou a esquentar, e Viviane ficou mais à vontade. Tailecim era uma forma negra contra as estrelas. Ele estava com a faca na mão. A luz cintilava na lâmina que tremia com ele. Pai, não fale, ela pensou, fechando os olhos. E naquela escuridão ela ouviu mais uma vez a risada da deusa. Druida, guarde a faca. Eu quero um outro tipo de sangue, e é o príncipe que deve executar o sacrifício. Por um momento Viviane não conseguiu entender o que ela queria dizer. Então ouviu o tilintar da faca jogada na pedra. Abriu os olhos e viu Tailecim encolhido ao lado de uma das pedras de fora, chorando. Vortimer estava de pé como se estivesse virado uma pedra. Quero que a possua, a deusa disse com a voz mais suave. Vocês pensaram que eu exigiria a vida dela na véspera do Beltane? Seu abraço vai torná-lo rei. Ela aproximou-se do príncipe e beijou-o na testa. Então saiu do círculo, e Tailecim foi atrás dela. Viviane sentou-se na pedra. Você pode me desamarrar, ela disse quando viu que Vortimer não se mexia. Não vou fugir de você. Ele riu e ajoelhou ao lado dela, tentando desfazer o nó. Viviane olhou para a cabeça dele abaixada e sentiu um carinho repentino, que sabia ser o início do desejo. Quando conseguiu desamarrar a corda final, ele deitou a cabeça no colo dela, abraçando suas coxas. O calor pulsante que havia entre os dois se intensificou. Arfando um pouco, ela passou a mão no cabelo escuro dele. Venha para mim, meu amado, meu rei, ela sussurrou afinal. Ele se levantou e deitou ao lado dela na pedra. As mãos de Vortimer ficaram mais ousadas, e ela sentiu que derretia ao toque dele. Então o peso dele prendeu-a na pedra do altar e a consciência se espalhou por todas as linhas de poder que partiam em raios daquelas pedras. Isso é a morte. Um lampejo de pensamento escapou. Isso é a vida. O grito dele o trouxe de volta. Aquela noite, eles morreram muitas vezes e renasceram nos braços um do outro.